Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje, o livro de Oséias, A Tristeza da Traição. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 653. Pelas experiências da vida, o profeta Oséias sentiu na pele a tristeza que Deus sofre quando seu povo se mostra rebelde. A vida deste homem serviu como plano de fundo para sua mensagem. O casamento de Oséias representou a relação de Deus com seu povo de Israel. E as repetidas traições por parte da mulher deste profeta mostram a natureza da idolatria do povo como traição do seu marido, o próprio Senhor. Conforme os reis identificados no primeiro versículo do livro, sabemos que Oséias profetizou aproximadamente entre 750 e 730 a.C. Ou seja, na última geração antes da queda de Israel aos assírios, o castigo divino por causa da persistente idolatria deste povo. A mensagem de Oséias foi comunicada de duas maneiras. Primeiro, o exemplo da sua própria vida como marido traído, que é o assunto dos primeiros 3 capítulos. E segundo, as revelações de Deus comunicadas ao povo por meio deste profeta, os últimos 11 capítulos. Em uma análise mais detalhada, observamos o conteúdo do livro capítulo por capítulo. Capítulo 1 descreve o casamento de Oséias com Gomer e o nascimento dos filhos dela. O primeiro filho, Jezreel, foi do marido, mas a linguagem empregada e os nomes dados aos outros 2 indicam que tenham sido gerados por outros homens, resultado de adultério. Capítulo 2 apresenta uma mensagem ao povo de Israel, baseada nessa experiência de Oséias, na qual Deus rejeita os filhos de Israel como filhos de prostituições. Israel é a esposa infiel do próprio Senhor. Capítulo 3 usa a reconciliação de Oséias com Gomer para representar o perdão e reconciliação que Deus ofereceu ao povo de Israel. Capítulo 4 é uma repreensão geral do povo de Israel por causa da falta de verdade, amor e conhecimento e a presença de mentiras, homicídios e adultérios. Capítulos de 5 a 7 são dirigidos aos líderes do povo, os sacerdotes, reis e príncipes, condenando sua corrupção e rebeldia contra Deus como motivos do castigo. Capítulos 8 a 10 frisam a severidade e iminência do castigo que Deus traria sobre seu povo. Capítulo 11 relembra o povo de Israel do amor de Deus desde a infância da nação, mostrando que eles reagiram com desobediência e traição, rejeitando a bondade de Deus. E mesmo assim, Deus mostraria misericórdia. Capítulo 12 mostra que, apesar de Judá ser mais fiel do que Israel, Deus também viu no Reino do Sul motivo para castigo. Capítulo 13 reforça a mensagem principal do livro sobre o castigo do povo de Israel. Capítulo 14 afirma o amor de Deus para com seu povo e sua intenção de perdoar. Deus mandou Oséias e outros profetas para chamar seu povo ao arrependimento. Mas os israelitas não deram importância a estes avisos. Em consequência, poucos anos depois deste trabalho de Oséias, a Assíria nivelou a cidade de Samaria e espalhou os sobreviventes entre outros povos que eles dominavam. A mensagem principal que ainda podemos aproveitar de Oséias é bem apresentada no último versículo do livro. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos andar nos caminhos retos do Senhor. Vamos agora às nossas perguntas bíblicas. Número 653.
Antes de ser engolido por um grande peixe, Jonas embarcou em um navio em qual cidade? Alternativas: A. Cesareia, B. Tiro, C. Sidom ou D. Jope. A resposta certa, alternativa D, a cidade de Jope. Diz Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas como sabemos, ninguém consegue fugir para longe da presença do Deus onisciente. Pergunta 654. Quais dos seguintes livros afirmam que a profecia sobre a raiz de Jessé, ou raiz de Davi, se refere a Jesus? Alternativas: A. Mateus e Tiago, B. Romanos e Apocalipse, C. 1 Pedro e Lucas, ou D. Judas e Filemão. A resposta no final do próximo episódio. Oséias sofreu muito por causa da infidelidade da sua mulher. E como Deus sofre pela infidelidade da sua esposa, a igreja, ou as pessoas que fazem parte desse povo do Senhor. Para não dar essa tristeza para o Senhor, vamos fazer o melhor possível para viver vidas de fidelidade, de obediência, honrando nosso Criador e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.